galerinha, tudo certo? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de português? Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre o RR, tá? O RR e o R sozinho, tá? Lá na página 125. Então, vamos lá. Existem dois tipos de som com a letra R, tá? O R forte, que são as palavras com R bem forte, e o R brando, que é o R fraquinho, tá? A prof vai lançar um desafio essa semana que é a seguinte: a prof vai colocar sempre emojis de comida aqui na nossa tela, tá? Não sei se vai ser no começo, no final, mas eu quero que vocês prestem bem atenção para me falar lá no WhatsApp daí qual é o emoji. Não sei se vai ter emoji em todo o vídeo, mas eu quero que vocês prestem bem atenção, certo? Então, voltando ao nosso assunto, lá na página 125, acompanhem. O R tem som forte quando ele é a primeira letra da palavra, por exemplo, rio. Parece que é com dois R's, mas nenhuma palavra começa com dois R's, tá? Por exemplo, ali, né? Realejo. Então, ó, realejo, né? Parece que o R tem um som forte. Quando ele é a última letra da sílaba, por exemplo, porque e ouvir, da sílaba, não é da palavra, ó. Por que. Então, ó, o R é a última letra da sílaba. E ouvir, ó, ou vir. Tá vendo que o R é a última letra da sílaba? Ou quando é a primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante. Por exemplo, enroscar ou desrespeito. Tá vendo? Tá? Se ele está entre as vogais, por exemplo, tangerina, cachoeira, carambola, mariola, atirei, admirou, ele vai ser um R brando, que é um R fraco, tá? Agora, na página 126, a gente vai fazer as atividades, que é completar as palavras com RR, tá? Copiar e separar as suas sílabas ali. Ferro, aí vai copiar ferro e vai separar. Ferro, como é que se separa? Ferro. Lembra que o RR, eles não podem ficar juntos, eles brigam. Barraca também e garrafa também. Na 2, você vai copiar as palavras separando de acordo com o som do R. R brando, ou seja, aquele R que é fraquinho, tipo hora, ficaram, tá? R com som forte, tipo raposa. E o dos dois R's, tá? Por exemplo, burro, tá? Na 3, vai marcar um X na alternativa verdadeira, né? Na alternativa em que a letra R tem um som forte em todas as palavras. Só tem uma que tá certa. Na 4, colocar as palavras em ordem alfabética. Lembra da ordem alfabética? Primeiro A, B, C, né? Na primeira letra da palavra. Na 5, vai escrever, né, uma letra em cada quadradinho, formando as palavras que aparecem ali embaixo. Então, por exemplo, ré, só tem duas letras, então vai colocar ali. E por exemplo, ali roda, então só tem 4 letras, tem que achar o quadradinho de 4 letras. Risos, tem 5 letras, então vai achar o risos, certo? E na 6, vai circular a alternativa com a letra R em todas as palavras que têm o mesmo som da palavra em destaque. Por exemplo, ali, caroço. Caroço não tem um som forte, não é carroço, é caroço, né? Então, por exemplo, coragem. Será que tem um som forte ou fraco? Porta. Então, percebe ali qual é a palavra, né? A, A, B ou a C. Na 7, você vai usar o R ou o RR para completar as palavras. Então, tem palavra que é com 2 R's e tem palavra que é com um R. Então, por exemplo, namorado é com um R só, mas barriga é com 2 R's. Na 8, vocês vão encaixar na cruzadinha as palavras em destaque de acordo com o número de letras. Então, ali, 7 letras, cigarro e merenda. Daí vai ver, o que tem 7 letras ali? Qual é o certo? 10 letras, 8, 9, tá? Bem fácil essas atividades. A próxima atividade agora é a seguinte, tá? Aqui a prof trouxe uns exemplos para vocês verem, ó. Apartamento. Peraí, vamos na letra R ainda, ó. Apartamento, ó. A, par. Tá vendo que o R é na última sílaba, tá? Então, percebam, ok? Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que dependendo do uso do R, a gente tem uma outra palavra? Por exemplo, ali, era. A gente pode ter o erra
ou muro, a gente pode ter murro, percebe? Aranha, arranha, tá vendo? Então, dependendo da palavra, não dá de errar. Agora, a gente acabou essas atividades. A gente não vai fazer a próxima página, que é 129 até a 132. Essa a gente vai fazer em produção textual. A gente vai para a página 133, tá? Até 136. A gente vai falar sobre os artigos definidos, tá? E indefinidos. Artigo é tudo que vem antes da palavra, certo? É a palavra que acompanha o substantivo. Ou seja, se eu for falar assim, televisão, vai ser a televisão ou o televisão. Então, o artigo é essa palavrinha que vem antes. Pode ser um artigo definido, tá? Ou indefinido. E ele também vai identificar qual é o gênero. Por exemplo, computador. A gente sabe que é um gênero masculino. Eu não posso falar a computador. Não, é o computador. Mesa, eu não posso falar o mesa, né? É a mesa. Então, o artigo, ele é referente à palavra, né? Por exemplo, aqui a prof trouxe o exemplo. Você pode constatar que as palavras um e o referem-se ao substantivo. Por exemplo, hipopótamo, tá? Se eu falar um hipopótamo ou o hipopótamo, já vai dar uma diferença na minha frase, certo? Por exemplo, um hipopótamo na banheira ou o hipopótamo falou, nem ligo. Entende a diferença? Então, artigo é a palavra que acompanha o meu substantivo. Por exemplo, lápis. Pode ser o lápis ou um lápis. Ou uns lápis. Depende. Os olhos. Pode ser os olhos ou as olhos. Não, né? Os olhos. Percebe a diferença? Ó, aqui a prof trouxe para vocês definidos e indefinidos. Então, definidos é os no singular a, né, ou o, para feminino e masculino, ou as ou os. O que é definido? É quando já é, por exemplo, eu não posso falar assim, ó, o garrafa. Não, é a garrafa. Então, é definido, tá? E indefinido é um ou umas, né? Que daí vai depender da quantidade. Se eu falar assim, ai, Gustavo, vai lá buscar uns livros na biblioteca para prof. Aí são alguns. Eu sou diferente de eu falar, Gustavo, vai lá buscar um livro, certo? Por isso que é indefinido, vai depender da ocasião. E definido é o que já é. Então, o controle, a flor, né? A sala, certo? Então, agora na página 135, acompanhem com a prof, tá? Ali a gente tem uma imagem. Nessa imagem, a gente tem muita coisa. A gente tem pipa, tem borboleta, né? Tem banco, tem céu, tem flor. Vocês vão escrever o nome, tá? Do que vocês vão observar usando os artigos definidos. O, a, ou os e as. Por exemplo, ali a gente tem flores. Se a gente tem mais de uma, vão ser o quê? As flores, tá? A gente tem pipa. Vai ser o que ali da pipa? Tem quantas pipas? Uma, então vai ser a pipa. Árvores, tem quantas? Tem mais de uma, então vai ser as árvores. Deixa eu ver, pássaros, tem mais de um? Tem, então vai ser os pássaros, certo? Na 2, vocês vão numerar de acordo com os balões. Uma, uns, umas. Por exemplo, abelhas. Umas abelhas, tá? Por exemplo, ali, pintinhos. Uns pintinhos, né? Não dá de ser umas pintinhos, certo? Na 3, vocês vão circular os artigos das frases abaixo. Os artigos. Então, ali na A, vamos fazer junto, ó. O aluno chegou atrasado para a aula. O é artigo? Sim, o aluno, né? E a aula. A também é artigo. Então, eu vou circular na frase A o e o a, tá? Lembrando, artigo pode ser o, a, uns, umas, tá? Então, dá uma olhada. Na 4, vocês vão completar com os artigos definidos. Os definidos é só o e a, tá? Ou os, ou e as. Por exemplo, ali, papagaio. Será que é o papagaio ou a papagaio? Lâmpada. É a lâmpada ou o lâmpada, né? Agora percebe ali embaixo, tem mais de um jarro.
Será que é o jarro ou os jarros? E embaixo daí com os artigos indefinidos. Por exemplo, pipas. Umas pipas ou uns pipas? Então, percebe. Na 5, trocar os artigos definidos por artigos indefinidos. Por exemplo, o porco é definido. Então, o indefinido vai ser um porco. A cabra, a cobra. O indefinido vai ser uma cobra. Tá? Por exemplo, ali, as árvores. Então, o indefinido vai ser umas árvores. Certo? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Tem bastante coisa para fazer. Faça com calma e com atenção. E lembre-se que vocês são inteligentes e capazes. Beijo!